havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Raymond para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Extraordinária, em 7 de outubro de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Stepano Essercian, primeiro vice-presidente, e Rosa Fernandes, a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Patrícia Amorim, Lucinha, Aspásia Camargo, Ivanir de Mello, Stepano Essercian, Jorge Braz, João Cabral, Chiquinho Brazão, Fausto Alves, Dr. João Ricardo, Adilson Pires, Dr. Carlos Eduardo, Jorginho da SOS, Professor Austin Paulo Pinheiro, Raymond, Tio Carlos, Marcelo Piuís, Sebastião Ferraz, Jorge Felipe, Dr. Jairinho, Paulo Messina, Carlos Caiado, Bencardino, Márcio Pacheco, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Luísio Freitas, Renato Moura, Luiz Carlos Ramos, Eliomar Coelho, Nereide Pedregal, Elton Babu, Andréa Gouveia Vieira, João Mendes de Jesus, Tânia Bastos, Rubens Andrade, Dr. Gilberto, Clarissa Garotinho, Dr. Jorge Manaia, Carlos Bolsonaro, Dr. Fernando Moraes, Tereza Berger e Vera Lins. Assume a presidência o senhor vereador Stepano Essercian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Ivanir de Mello. Encerra-se a sessão às 18h22. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, assessores, nosso único ocupante da galeria, eu vou usar o microfone aqui para levantar um assunto. Eu sei que no momento nós estamos num período pós-eleitoral, cada um de nós está festejando ou lambendo as feridas, cada um de nós está tentando entender o que aconteceu com cada um, os fenômenos, mas a vida continua. E isso é muito perigoso, porque enquanto a gente está distraído em algumas coisas, a vida continua e às vezes caminhando pelo lado errado. Eu queria trazer aqui, e pediria posteriormente até ao líder do governo, que eu sei que estava aqui, mas teve que sair, o vereador Adilson Pires, que ouvisse posteriormente, ou lesse aí no Diário Oficial essas nossas declarações, para que nós pudéssemos evoluir este assunto, que é um assunto da maior gravidade e que nós precisamos conversar com o governo a respeito disso. O jornal O Globo, do último dia 5/10, tem uma matéria que diz o seguinte: o Hospital Miguel Couto terá 2 emergências em 2012. E a matéria prossegue: o Hospital Miguel Couto na Gávea ganhará mais uma emergência. A obra começará até o fim do ano, devendo ficar pronta no primeiro semestre de 2012. A nova emergência, um prédio de 2 andares, no andar térreo, esquina de Mário Ribeiro com a Avenida Bartolomeu Mitre, ao lado do hospital, será a porta de entrada de vítimas de acidentes que procurem o Hospital Miguel Couto por conta própria. Casos mais graves serão encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ou pelas ambulâncias do SAMU e serão direcionados à antiga emergência, que não será desativada. Com capacidade para 12.000 atendimentos, a nova emergência, a nova unidade de saúde terá 12 consultórios, sala de atendimento de urgência, 4 leitos, enfermaria de observação adulta e infantil com 20 leitos e sala de radiografias. O andar superior terá leitos para tratamento intensivo, uma unidade coronariana com 11 leitos e uma UTI com 18 leitos. A unidade custará 14 milhões de reais. E o edital de obra será publicado nas próximas semanas. A nova unidade será a central coordenadora
do atendimento das UPAs municipais da Rocinha e de Botafogo e da UPA do Estado, que será inaugurada em Copacabana. Ela receberá os casos mais graves. Muito bem. Isto aqui é uma matéria publicada, evidentemente, publicada por alguém. Isso aqui não foi reportagem de um determinado repórter. Isso aí foi matéria que o governo passou, ou através do prefeito, ou através do secretário de saúde. Acontece que nós estamos diante de um fato grave. Não era isso que estava combinado para acontecer naquele terreno do Miguel Couto. Não era isso que o corpo clínico do hospital Miguel Couto aguardava. Nós vamos utilizar e vamos fazer um dos maiores desperdícios de área pública do Rio de Janeiro. Temos uma enorme área, e nessa enorme área, por interesses especificamente de alguém que não está pensando no planejamento de saúde do município, será construído um prédio de apenas 2 andares. Vamos gastar 40 milhões de reais, 14 milhões de reais, para fazer um prédio de 2 andares. Vamos jogar fora um patrimônio público para apenas termos ali a construção de uma hiper-UPA, já que a super-UPA já foi construída na Rocinha, não pode repetir o nome. Então, em primeiro lugar, os funcionários do Hospital Miguel Couto se reuniram hoje para tentar levar ao secretário um documento que é um documento contrário ao projeto que o governo está apresentando para o hospital. Em segundo lugar, há um problema mais grave que aí sim bate com o nosso trabalho na Câmara dos Vereadores. Nós aqui aprovamos um projeto que transformou na Lei 5.026, que dispõe sobre qualificações de entidades como organizações sociais. Muito bem. No seu parágrafo 2º do artigo 1º, a lei aqui aprovada pelos vereadores diz o seguinte: as organizações sociais cujas atividades sejam dirigidas à saúde poderão atuar exclusivamente em unidades de saúde criadas a partir da entrada em vigor desta lei, no Hospital Ronaldo Gazola e nos equipamentos destinados ao Programa de Saúde da Família. Então, a nota do jornal o Globo, no seu item final, diz o seguinte: informa que a gestão, o secretário municipal de saúde, Hans Doman, diz que a nova emergência será administrada por organizações sociais em gestão compartilhada com a prefeitura. Não pode, a lei não permite que o Hospital Miguel Couto seja entregue a uma organização social. O que o governo vai fazer, segundo combinou com os funcionários, é a expansão da emergência do Miguel Couto. Então o governo está numa situação, ou aquilo vai se chamar Miguel Couto do B, ou aquilo vai se chamar hiper, ultra, hiper, grande UPA, porque se for Miguel Couto, não pode ser administrado por uma organização social, senão estará fora da lei. Então estamos diante de uma situação complicada. Primeiro, com a má utilização de um terreno, má utilização de recursos municipais e de recursos federais, que parte dos 14 milhões são recursos federais. Em segundo lugar, alguém vai ter que mentir, porque para que ali seja construída a expansão do Hospital Miguel Couto, ela não poderá ser administrada por uma organização social. Então, espero que o governo, que o secretário de Saúde, nos explique. Eu estou solicitando uma audiência com o secretário de Saúde e uma audiência com o prefeito. A primeira conversa que eu tive com o secretário de Saúde, com a Secretaria de Saúde, foi surpreendente, porque parece que todos se surpreenderam no Hospital Miguel Couto, ninguém combinou nada, nem com o diretor, nem com ninguém. O governo preparou um pacote e botou goela abaixo dentro do hospital.
eu acho que nós merecíamos um pouco mais de respeito, tanto da Secretaria de Saúde, quanto da Prefeitura do Rio. Espero conseguir essas informações e espero impedir que este absurdo seja concretizado, que nós possamos conversar e fazer ver ao secretário e ao prefeito que nós estamos jogando fora, desperdiçando dinheiro público e área pública que pertence ao Hospital Miguel Couto e que não será utilizada ali. Espero que a gente possa ter oportunamente essas informações, porque é mais um absurdo que está acontecendo junto a outros. Nós estamos hoje, senhor presidente dos trabalhos, vereador que preside essa sessão, nós estamos hoje diante de um problema grave em todos os hospitais da rede municipal e da rede estadual. Nós não temos médicos para trabalhar. No último final de semana, os hospitais da rede municipal estavam sem clínicos. Não tinha clínico no Salgado Filho, tinha um clínico no Salgado Filho, não tinha clínico no Miguel Couto, não tinha clínico no Lourenço Jorge, não tinha clínico nos hospitais, no Souza Aguiar. Nós estamos passando todos esses finais de semana com jovens médicos recrutados da Fiotec, sem a menor experiência, tratando de doentes gravíssimos e provavelmente errando muito nas emergências do Rio de Janeiro. Nós estamos diante de uma grave crise que esta casa tampou os olhos a um pedido nosso de criação de uma CPI sobre recursos humanos. A crise de recursos humanos é gravíssima e a casa parece que não entendeu que este assunto deveria ser estudado aqui dentro através da criação de uma CPI que até hoje está em alguma das gavetas que eu não sei em qual. Eu lamento profundamente que as pessoas estão morrendo, a situação é essa, e às vezes você dá azar de não estar em dia com o seu plano de saúde, vai ter que cair num hospital público e vai sentir na pele o que significa ser atendido por um jovem médico que não sabe nem por onde vai começar o atendimento. Muito obrigado, senhor. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros, boa tarde a todos os presentes. Motivo de falar hoje, primeiro, senhor presidente, como o senhor sabe, os demais companheiros, fui candidato a deputado federal e estou aqui como vereador e me orgulho disso, estarei cumprindo todo o meu mandato, mas quando me candidatei a deputado federal, buscava a oportunidade de lutar pelo direito das crianças em Brasília. Esse projeto foi muito bem aceito, graças a Deus, graças a muito trabalho. Tivemos 48.793 pessoas que nos honraram com o voto, na expectativa de caminharmos na nossa luta da defesa do direito das crianças e dos adolescentes. Então, eu sou muito grato a todos que confiaram o seu voto, um voto muito difícil, que infelizmente nós continuamos entendendo que a política é um momento tão especial, onde o cidadão, muitos ainda não entenderam, e aqui não vai uma crítica à figura do Tiririca, que foi eleito deputado federal com uma votação expressiva, mas muitas pessoas votam por votar, sem estudar a história, sem estudar o compromisso do cidadão, do político com a sociedade. Então, nós encontramos aqui alguns companheiros que foram candidatos e foram vencedores, parabéns a todos. Vejo aqui a Clarissa Garotinho, que com certeza será uma grande deputada estadual representando o nosso estado. Temos aqui também o Stepan Essessian, um companheiro que se candidatou a deputado federal pelo PPS, com uma votação expressiva, também estará muito nos representando o nosso estado em Brasília. Mas lamento, por exemplo, o vereador Paulo Pinheiro, que infelizmente não entendi a sua votação, até porque tinha na minha ótica, aliás, tive o orgulho de ter muitos funcionários, nós conversamos sobre a candidatura do doutor Paulo Pinheiro, e nós votamos e acompanhamos com muita torcida, e lamentavelmente, enfim, não foi da vontade do povo, ele continua na nossa casa e também para a Câmara de Vereadores, é um grande ganho. Mas eu quero me dirigir ao eleitor de uma maneira geral.
que passe a avaliar, que passe a acompanhar a política, não apenas no momento eleitoral. Estava na rua, senhor presidente, e vi, foram muitos eleitores que chegaram no dia 2 de outubro sem ter em quem votar. Isso é uma realidade triste, porque nós aí entendemos que às vezes a decisão é naquele momento de ir para a urna, pega-se um papelzinho no chão e vota, sem nenhum critério. Isso é lamentável. Vejo também o número de abstenção, o número de votos em branco. Quer dizer, isso nos deixa triste, porque a política do bem precisa de um cidadão que participe. Infelizmente, é uma constatação, eu disse isso na minha campanha, que o cidadão costuma ler os noticiários, lendo primeiro a parte de esporte, depois o Rio Show, que tem de programa para se assistir, vai na parte de crime ler, e na parte de política, normalmente, pega-se essa matéria e bota lá para o cachorro fazer suas necessidades. Isso é muito ruim, porque o voto do formador de opinião, ele é um voto com muita força. Porém, a quantidade nos dá, às vezes, algumas limitações. Vi alguns, como aqui vejo o Leonel Brizola, neto, né, que aqui está, teve seu irmão, que deixou de ser deputado federal e, lamentavelmente, quem perde somos nós, moradores do estado do Rio de Janeiro. Isso fruto de que, muitas vezes, o trabalho exercido por ele em Brasília não teve eco, porque não é possível as pessoas não avaliarem todo o trabalho. Quero parabenizar os campeões de votos, mas quero parabenizar a todos que foram candidatos, porque vejo com tristeza as pessoas quando se candidatam, e a gente vê na rua isso, senhor presidente, que tem uma grande carreira política, mais tempo do que eu, nós acompanhamos às vezes a descrença do cidadão e às vezes a raiva do cidadão tem a classe política. E eu fico preocupado, porque eu também pergunto ao cidadão, em quem o senhor votou? Ele não sabe me dizer. Em quem o senhor votou? O senhor acompanhou o voto daquele cidadão que o senhor deu há 4 anos atrás? Aí eles dizem, não, votei por votar. Isso é muito ruim. Mas, enfim, eu não posso deixar de agradecer aos que confiaram em mim e quero pedir àqueles que não votaram que também tenham esse compromisso do próximo pleito, que será daqui a 2 anos, um pouco mais, que tenham uma participação absolutamente mais comprometida com as casas de leis. É importante que se vote para poder realmente cobrar uma melhoria da classe política. Queria falar também sobre, e aí vem um pouco de lamento, em relação às nossas crianças. Tivemos agora o dia 12 de outubro, que comemoramos aí o Dia da Criança, e todos sabem qual é a minha bandeira, qual é a minha luta, e o Dia da Criança é todos os dias. Não podemos fechar os olhos. As crianças são prioridades na Constituição. Nós temos o ECA fazendo 20 anos e, infelizmente, muito do que está lá escrito, que é até muito bem escrito, mas até hoje não está sendo colocado na prática. Eu vejo, por exemplo, o dia 12 de outubro, uma cidade triste, onde não tivemos o evento para criança, onde as nossas praças estão todas elas destruídas. E o presente que o prefeito Eduardo Paz deu às crianças foi, através da Secretaria de Conservação, o secretário Osório, dizendo que as praças serão reformadas. Já era tempo, são 2 anos praticamente, e as praças, os brinquedos, tudo destruído. E o lugar da criança pobre brincar é na praça, é na quadra da sua comunidade. Por isso, senhor presidente, esse presente que o prefeito Eduardo Paz dá, avisando sobre a reforma das praças, nós iremos acompanhar. Nós não tivemos o evento da Quinta da Boa Vista, tudo bem, foi com tristeza que a gente acompanhou. Só tivemos um evento no Planetário de Santa Cruz, que graças à Rede Globo aconteceu, mas nenhuma praça teve um trabalho para as crianças. As crianças
volto a dizer, não podem ser só prioridades no papel. Vejam na área da saúde, eu estou aqui há 1 ano pedindo que se licite um tomógrafo no Hospital Jesus. 1 ano, um tomógrafo custa R$1 milhão. Para a prefeitura não é nada, mas cadê a prioridade? Nós não temos um projeto nas praças para as crianças. Temos o Rio Informa, porque afinal de contas o Rio Informa é para a terceira idade, eu acho louvável, é claro. Mas será que é porque a terceira idade tem título de eleitor? Será que o voto da terceira idade é um voto importante? E aí sim temos o Rio Informa. Não estou aqui dizendo que não tenhamos que ter o Rio Informa. Aliás, acho um projeto muito especial. Mas cadê as ações para as crianças? Cadê o esporte nas praças? E é isso que nós temos que dizer. O Dia da Criança está aí. Terminamos dia 12 de outubro. Mas dia 13, dia 14, dia 15 também é Dia da Criança. E precisamos olhar as nossas crianças com muito mais carinho, que a classe política possa entender que não é o fato da criança não ter título de eleitor, que não tem que ter um compromisso direto com essas crianças. Vejam a questão das drogas. O crack está acabando com as nossas crianças. A população de rua, infelizmente, já está praticamente liquidada. E o que nós estamos fazendo? As drogas, nós não temos a nossa Secretaria de Dependência Química. E estamos aqui com discursos atrás de discursos. Precisamos mais. E que o prefeito Eduardo Paes assuma esse compromisso com as crianças. Assumam. Ele, no momento eleitoral, segundo a vereadora Lilian Sá, ele assumiu um compromisso de criar a Secretaria Especial das Crianças. Claro que isso foi uma promessa de campanha, porque logo depois parece que isso foi esquecido. Lembrando apenas que nós temos uma Secretaria Especial de Animais. Não estou dizendo que não é importante. Temos que cuidar dos nossos animais. Temos uma Secretaria para a terceira idade, a qualidade de vida. E as crianças são sempre segundo plano. Eu isso não posso entender. E quero pedir um compromisso do prefeito Eduardo Paes, que reforme as praças, mas que bote atividades nessas praças. E é isso que eu quero, senhor presidente, agradecer ao senhor pela oportunidade, aos companheiros, e que peço a todos os companheiros desta casa, os outros 50 vereadores, vamos fazer, sim, um trabalho consciente em relação à prevenção às drogas. Vamos fazer um trabalho buscando o esporte para as nossas crianças. Vamos cobrar do prefeito Eduardo Paes. A Secretaria Estadual, aliás, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e aqui vai uma crítica sim, não vem trabalhando em prol das crianças, não tem colocado o esporte nas praças. E é isso que a gente tem ficado triste. Ah, nas vilas olímpicas, sim, são pontuais. Tem crianças que não vão para as vilas olímpicas, porque seus pais não as levam. Então é importante que o esporte, que o lazer, vá para dentro das comunidades. E aí é que eu peço a sensibilidade do prefeito Eduardo Paes. Está na hora, aliás, já passou a hora das crianças serem prioridade. Está na Constituição. O lazer é constitucional, não é só objeto de campanhas eleitorais. E é essa a nossa preocupação, que os projetos cheguem para as crianças, e principalmente para as crianças mais pobres. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Reima. Agradeço as nobres palavras do vereador tio Carlos. É um vereador que honra o povo do Rio de Janeiro, que luta e se desempenha pela luta das crianças e uma educação pública de qualidade, né? Ajudou muito a gente aqui na questão da preservação dos CIEPs. Agradeço a sua luta também, vereador, o senhor está de parabéns. A questão que o senhor colocou aqui do meu irmão Brizola Neto ter ficado na primeira suplência, eu acho que aí cabe até uma discussão partidária, mas aí em outros âmbitos é para ser feito e discutido dentro do Partido Democrático Trabalhista, que talvez não ande muito ao lado do trabalhismo hoje em dia. Senhor presidente, o que me traz aqui, na verdade, é uma outra questão.
é uma questão nacional, que eu queria colocar a todos esse pensamento. Por muito tempo, não só nesse país, mas na América Latina como um todo, no mundo como um todo, venderam para nós o pensamento que um dia, hoje, que os países desenvolvidos, algum dia na vida, foram subdesenvolvidos. Mentira! Sempre foram desenvolvidos. Por quê? Porque buscavam em suas colônias o seu mantimento. O capitalismo desenvolveu uma função, senhor presidente, que talvez não seja discutida porque passa desapercebida a todos, talvez não pareça ser importante, mas é de suma importância para o nosso país. O resto é balela. Criaram aqui um circuito de metrópole e satélite, onde as colônias eram satélite da metrópole estrangeira. Ficavam rodeando a metrópole e saindo daqui todas as riquezas para abastecer a metrópole estrangeira. Mas o que é isso? Aí cabe a história que é esquecida, até mesmo na política. Porque você não pode falar de um país ou colocar algo sobre algum país sem antes conhecer a sua história econômica e social. Aqui começaram com o pau-brasil, senhor presidente. Depois foi a cana-de-açúcar, o café, nosso ouro, prata, nossos minérios, que até hoje saem de graça daqui. E o tão cobiçado petróleo. Toda a civilização industrial é movida a petróleo. O batom da vereadora Clarissa Garotinho tem petróleo. O batom de todas as senhoras aqui tem petróleo. A caneta tem petróleo. O óculos do vereador Raymond é feito de petróleo. Então, toda a civilização industrial é movida a petróleo. Petróleo é a energia que move o mundo. E quem detém a soberania e o controle sobre essa energia detém o monopólio do mundo. Sempre foi assim no mundo. Aconteceu em todas as partes. Começou com carvão natural, mineral, depois o vegetal, e agora a matriz energética é o petróleo. Então, cabe agora, justamente, fazer esse pensamento. Estamos num momento decisivo de nosso país, eleições presidenciais. E por que trago esse pensamento aqui? Porque temos que olhar a nossa história do começo até os dias de hoje. Não podemos pensar fatos, como faz muitas vezes a televisão, e jogar aqui para as pessoas ter uma análise. Como eu disse no começo da minha frase, da minha fala aqui, não podemos falar de um país sem antes analisarmos sua história econômica e social, vereador Raymond. Porque aqui se criou o subdesenvolvimento para criar o desenvolvimento dos países periféricos, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Pega um copo d'água para mim, por favor. Obrigado. Toda essa exploração, principalmente a superexploração do trabalho do povo brasileiro, no caso, e a drenagem nacional dos nossos recursos, serve para demonstrar a nossa história. E a nossa história política, vereador Raymond. O senhor que é um vereador engajado na luta de esquerda, conhece bem essa história. E não sou eu que estou fazendo essa análise, senhor presidente e senhores vereadores. O economista, sociólogo André Guder Frank, um alemão, escreveu o subdesenvolvimento do desenvolvimento. Por favor, conceda uma parte ao nobre vereador Raymond. Senhor presidente. Uma parte aí, o vereador Leonel Brizola, muito obrigado, Brizola Neto. Vossa Excelência faz alusão aí ao processo que criou
na verdade, uma dependência e que, portanto, levou muitos e muitas brasileiros e brasileiras a não terem a dignidade devida, eu quero aproveitar esse momento para dizer que cada um de nós que caminha nas trincheiras da boa política, da política com P maiúsculo, da política que quer a transformação da sociedade, temos compromisso com esse estado de coisas para poder reverter essa situação e fazer com que o nosso país, com que a nossa história, com que o nosso povo tenha uma política que traga e que elabore para eles e juntamente com eles a dignidade que cada um e cada uma merece. Eu queria recordar aqui no auditório da Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro nesse momento, já pela 4ª semana consecutiva, nós estamos tendo um bate-papo, um debate, uma conversa, juntando a Secretaria Nacional Especial de Direitos Humanos, do ministro Paulo Vanucchi, com o seu secretário executivo, que está conosco lá no auditório hoje, mas já é a 4ª semana consecutiva que fazemos esse debate, justamente levando em consideração uma parcela da sociedade brasileira, da sociedade carioca, que, na verdade, vitimizada, passou a não ter voz e nem vez e nem condições de vida com dignidade, que é a população de rua. E já aproveitar esse momento para dizer que a comissão especial, da qual fazemos parte, a comissão especial sobre a população de rua, irá fazer aqui, na Câmara dos Vereadores, no dia 5 de novembro, uma audiência pública com o ministro de Estado, 3 ministros e com a presença das secretarias que lidam com o desenvolvimento humano na cidade do Rio de Janeiro, inclusive com a presença do senhor prefeito. Eu queria só fazer esse parênteses, vereador Leonel Brizola Neto, porque Vossa Excelência falava há pouco da criação que se fez neste país de uma subclasse, isto é, de brasileiros e brasileiras que não tiveram voz e vez e que, portanto, tiveram a sua dignidade diminuída. Muito obrigado. Obrigado, Raymond. Muito me orgulha fazer parte do Bloco de Esquerda com Vossa Excelência. É isso mesmo, vereador Raymond. A riqueza desse país não foi produzida para o povo brasileiro, e sim para alimentar os países desenvolvidos. Mas por que trago isso aqui agora? Porque, senhor presidente, senhores vereadores, essa eleição, ela é definitiva ao país. Ela é de suma importância. Temos que lembrar que em toda a América Latina houve o golpe de Estado. Por quê? Porque aquele presidente latino-americano que quis lutar por sua soberania, pela nacionalização de seus recursos naturais e energéticos, sofreu um golpe de Estado. E muitos até, que lutaram bravamente, derramaram seu sangue, como aqui no Brasil, Getúlio Vargas e João Goulart. O momento agora é decisivo, nobres vereadores, senhor presidente. Essa eleição, o povo brasileiro não pode vacilar. E o que eu vejo é que a discussão saiu daquela verdadeira discussão que interessa para cada brasileiro, para cada criança, senhor e senhora desse país, que é a questão da nossa soberania, que é a questão do nosso controle sobre os nossos recursos energéticos, que é o que vai definir a pátria ou não. Se somos independentes ou somos ainda a mesma colônia submetida aos desfeitos da metrópole estrangeira. Senhor presidente, as mesmas forças que impediram a Revolução de 30 e que em 54 Getúlio Vargas derramou seu sangue para denunciá-los, e que em 64 conseguiram um golpe de Estado, impondo mais de 20 anos de ditadura a esse país, triplicando a nossa dívida, desmontando a democracia, são as mesmas forças que querem voltar ao poder. Isso é inegável. Hoje o país recupera a sua soberania com a nacionalização do petróleo marítimo.
Podem falar muito do Bolsa Família, mas uma coisa há que ser dita: acabou a superexploração do trabalho, senhor presidente. O cidadão não vai se sujeitar a lavar a privada por R$50, porque o Bolsa Família lhe dá um pouco mais de dignidade. Então, mais uma vez, o que se fala nesse debate nacional sobre aborto, luta de gênero, você vê a que ponto chegamos. A luta de gênero está sendo mais importante do que a luta de classe. Querem acabar com a luta de classe. Por quê? Porque vem toda essa bagagem que colocamos aqui do trabalhismo. É isso que querem enterrar. Por isso, a questão de lei de gays, lésbicas e afins está sendo mais importante do que o salário do trabalhador. A discussão do petróleo não se discute mais. O que queremos fazer com o nosso petróleo? Já dizia Godinho da Fonseca em 1945, senhor presidente. O petróleo, quando explorado por empresa estrangeira, gera miséria e revolta. Quando explorado por empresa nacional, gera riqueza e distribuição de renda. Isso dizia o escritor em 1945. E é isso que está em discussão nessa eleição, mas paira no ar alguma coisa que quer esconder essa discussão. Porque essa é que vai definir se que realmente vamos acabar com toda essa desigualdade criada por esse sistema metrópole satélite que impuseram aos países colonizados. Até a cultura modificaram e tentam modificar em nosso país, senhor presidente. Por isso, mais uma vez, eu digo que essa eleição é importantíssima. São essas mesmas forças que eu citei aqui agora que querem retornar. Acredito que o governo Lula possa ter muitos equívocos, possa ter que melhorar em muitos aspectos, principalmente na parte educacional, mas é inegável seu compromisso com a soberania desse país. Nos livramos das algemas do FMI, que tanto impediam que hoje pudéssemos dizer: não, o petróleo é nosso, porque antes não era assim. Nosso presidente era letrado para falar yes, sir. Sim, senhor. Agora nós damos as cartas aqui. É esse o processo que está em jogo, e não luta de gênero, aborto. Isso é muito pequeno, perto da grandeza que é esse país, perto da grandeza que é o povo brasileiro. E me indigno, senhor presidente, com essa pequenez da política. A política não foi feita para discutir esses pequenos temas na questão nacional, porque esconde o que nos é mais importante, a soberania. Talvez não tenha sido dada a oportunidade do povo brasileiro se interessar sobre esse assunto, porque esse assunto é de suma importância para todos nós, para os seus filhos, seus netos, para as próximas gerações. É por isso que luto na vida política. A questão nacional, ela é definidora para o Estado e para o município. Por isso que brigo para que a educação seja federalizada, porque você vai... Perdão, senhor presidente. Eu dou um exemplo claro a vocês. A agência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica federais, elas são iguais em toda parte, em todo canto brasileiro. Em Varriçaia, ela tem a mesma qualidade que tem aqui na capital. E por que a escola não pode ter a mesma qualidade e o mesmo padrão? É isso que brigamos. Por isso a questão nacional é a mais importante de todas. É ela que define o futuro desse país, e nós estamos diante do que realmente queremos escolher para o nosso país. E eu nunca vi, senhor presidente, senhores vereadores, uma campanha tão suja,
tão sórdida como essa que nos ocorre agora em pleno 2010, onde tentam fugir da discussão da nossa soberania, que o custo das privatizações, o custo desse ajoelhamento ao neoliberalismo. Está aí provado a crise neoliberal no mundo inteiro, enfraquecimento do Império norte-americano. A América Latina toda ruma para um outro local, para o socialismo das oportunidades que nunca foi dada a esse povo. A América Latina é o continente do futuro. E não se engane não, senhor presidente, eles estão de olho aqui também. Há pouco tempo, tivemos uma tentativa de golpe de Estado no Equador, em cima do presidente. Que não se esqueça, a América Latina não está livre de um golpe de Estado. Quando, bonito adesivo, vereador, quando estiver lutando por sua soberania sobre as questões energéticas de seu país. Senhor presidente, eu sei que eu me alonguei mais, tive um curto tempo, obrigado pela paciência, mas eu queria colocar essa questão a todos, que o subdesenvolvimento aqui foi criado, para criar, na verdade, o desenvolvimento dos países europeus e americanos, norte-americanos. Muito obrigado, uma boa tarde, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu pedi para fazer uso da palavra porque, a não ser de forma muito rápida, eu ainda não tive a oportunidade aqui no plenário, nós temos tido poucas sessões, de agradecer à população que me confiou uma votação tão expressiva para deputado estadual nas eleições desse ano. Eu queria agradecer a cada um dos 118.863 votos que eu obtive nas urnas. Para mim, uma vitória muito expressiva, porque eu estou no meu primeiro mandato de vereadora, estou aqui há 2 anos, me candidatei a deputada estadual pela primeira vez e recebi esse presente da população do nosso estado de ser a 5ª deputada estadual mais votada do nosso estado e a mulher mais votada para deputada estadual, que para mim é uma marca extremamente importante, que mostra também um pouco da força feminina e da participação da mulher na política do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a cada um desses eleitores que nos confiaram esse voto. E eu digo isso, senhor presidente, porque os meus amigos, meus colegas vereadores, a população, acompanhou de perto toda a perseguição política que eu sofri por parte do PMDB, toda a perseguição política que a minha família sofreu durante todo esse ano, e receber um reconhecimento como esse da população é um motivo não só de gratidão, mas é um motivo também que nos leva a crer que nós estamos no caminho correto. Durante todo esse processo eleitoral, eu vi que os meus posicionamentos aqui na Câmara de Vereadores, eles foram decisivos para influenciar o voto das pessoas. E eu digo isso porque a minha campanha, ela ficou muito mais concentrada aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde hoje eu sou vereadora. Dos 118.863 votos que eu obtive na cidade do Rio quase 70 mil votos. Para mim foi um crescimento assim, muito expressivo. Em apenas 2 anos, saí de 42 mil votos, que foi o que eu tive para vereadora, para praticamente 70 mil votos na cidade do Rio de Janeiro. E isso é fruto do reconhecimento do nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz de ter adotado sempre as posições mais corretas dentro da casa. Quando eu cheguei aqui, a primeira bandeira que eu defendi, e que continuo lutando por isso até hoje, foi a redução pela metade das férias dos vereadores. Continuo achando vergonhosa a atitude, da Câmara de Vereadores de não se posicionar em relação a isso. Você vê, nenhuma criança na escola tem 3 meses de férias. Por que os vereadores dessa cidade necessitam de um período de recesso tão longo? Eu fico triste de ver que toda vez que esse projeto vai ser votado, o plenário se esvazia, de forma muito estranha.
Então, eu me orgulho muito de ter defendido essa bandeira aqui na Câmara de Vereadores. Me orgulho também de ter lutado contra esse choque de ordem perverso do prefeito Eduardo Paes. Eu digo perverso porque eu acho que não tem uma única pessoa na cidade que não queira a cidade em ordem. É claro que eu quero uma cidade bem ordenada, mas a minha visão sobre o que é uma cidade em ordem é muito diferente da visão do atual prefeito Eduardo Paes. Porque, para mim, uma cidade em ordem é quando a gente investe o dinheiro para limpar os bueiros da nossa cidade, para que no dia que chove, a cidade não fique toda alagada, como tem acontecido. Isso é um verdadeiro choque de ordem. O verdadeiro choque de ordem é aquele que sobe as comunidades carentes e faz uma coleta de lixo eficiente, e não de forma precária, como acontece hoje. O verdadeiro choque de ordem é aquele que consegue dar um jeito nesse trânsito da cidade, que está um nó cada dia pior, com sinais de trânsito totalmente sincronizados. Isso é um verdadeiro choque de ordem, porque choque de ordem para perseguir trabalhador é preconceito contra as pessoas mais humildes. E isso eu não posso admitir. E foi dessa forma que eu me posicionei e recebi o reconhecimento também dos trabalhadores durante toda essa campanha. Me orgulho de ter defendido tudo aquilo que foi bom para a nossa cidade, como a revitalização da zona portuária, e também de ter votado contra tudo aquilo que a população não aprova, como a taxa de iluminação pública. Uma verdadeira vergonha. A população do Rio não merecia ter que pagar mais essa taxa. O brasileiro já paga muitos impostos, a carga tributária no Brasil é extremamente elevada, o que não justifica, nos municípios, nós estarmos criando novas taxas para o cidadão pagar. Então, me orgulho de ter ficado do lado do que é certo. Eu não fiz um mandato sendo nem uma vereadora de extrema oposição e nem uma vereadora de situação. Estive ao lado de tudo aquilo que entendi que era bom para a cidade do Rio de Janeiro. O que era bom, eu votei a favor. O que eu achava que era ruim, eu votei contra. E graças a Deus, a população reconheceu o nosso trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu teria grandes desafios. Primeiro, porque o parlamento ainda é um espaço extremamente machista, embora minha convivência com meus colegas vereadores tenha sido sempre muito boa. Ainda é um espaço muito masculino. Então, eu tinha o primeiro desafio, ser mulher. E o segundo desafio, mulher e jovem na política. E eu acho que o nosso mandato pôde demonstrar que juventude não significa inexperiência. Juventude não significa incapacidade de realizar. E eu me orgulho muito desse mandato e agradeço à população que observou esse mandato durante esses 2 anos e me deu essa votação tão expressiva e crescente, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Eu ainda tenho muitos desafios aqui como vereadora. Vamos votar o plano diretor da nossa cidade, onde eu apresentei emendas importantes. Estamos votando o pacote olímpico, vamos votar o orçamento para o ano que vem e quero cumprir o meu mandato de forma correta e digna até o último dia dele. E quero também dizer que, ao entrar na Assembleia Legislativa em fevereiro do ano que vem, eu vou adotar a mesma postura que adotei na Câmara de Vereadores, votando lá na Alerj tudo aquilo que for bom para a população do nosso Estado e sendo contra aquilo que não é bom. A minha postura em relação ao atual governador, que foi reeleito, foi uma postura crítica, de forma que as pessoas não podem esperar de mim um comportamento diferente na Assembleia Legislativa. Eu não pretendo fazer uma oposição sistemática ao governador Sérgio Cabral, até porque eu acho que não é isso que a sociedade espera. Mas eu pretendo, sim, levantar pontos críticos que não estão sendo levantados hoje na Alerj. Pretendo, sim, trabalhar de forma séria para não me omitir sobre nenhum tema importante para o nosso Estado, como, por exemplo, a questão da segurança pública. Eu preciso admitir que as unidades de polícia pacificadoras, UPPs, elas são uma boa iniciativa, que, aliás, não começaram no atual governo. Começaram no governo anterior, no governo do Garotinho e da Rosinha, chamado de GEPAI, não tinha a mesma publicidade, foi transformado em UPP e é uma iniciativa boa. No entanto, nós não podemos permitir que essa política seja implementada da forma como ela está sendo implementada hoje.
E qual é essa forma? É um aviso prévio aos bandidos. O governo comunica aos bandidos quando a UPP será instalada. Os bandidos saem, liberam aquele território e vão para outros. Isso não dá segurança à população. A população quer ver os bandidos presos. A população não quer ver o bandido sendo deslocado de uma comunidade para outra. O que hoje está acontecendo é que os bandidos que saíram das comunidades da Tijuca, por exemplo, estão indo para o Complexo do Alemão, estão indo para a zona oeste da nossa cidade, estão indo para a Baixada Fluminense, para o interior, onde está tendo uma explosão de crescimento. E olha o que nós estamos vendo acontecer agora. Essa semana, uma situação tão dramática que aconteceu na Zona Norte, em Madureira. Sabe o que é isso? Reação de bandidos que saíram dos locais onde estavam nas unidades de polícia pacificadora e hoje precisam ir para outros locais. Estão saindo de outras comunidades para invadir, por exemplo, como aconteceu na semana passada, o Parque Alegria, no Caju, que há tanto tempo não sofria problemas como esse. Então, nós precisamos implementar a UPP? Precisamos, mas precisamos implementar de forma séria, prendendo os criminosos e trazendo tranquilidade para a população, porque não há efetivo suficiente. Imagina o seguinte, meu amigo Ivani de Mello, um bandido sai de um local como esse, vai para um outro local, não existe efetivo, contingente suficiente na polícia, tira a polícia do asfalto, coloca a polícia dentro da UPP, e sabe o que está acontecendo hoje? Sequência de arrastão na cidade, falta de policiamento, porque não há contingente suficiente. Então essa política não é uma política que está trazendo segurança à população, é uma política que está fazendo um paliativo. Ela precisa ser implementada, mas precisa ser implementada de forma séria, e eu quero estar na Assembleia Legislativa para defender isso. Eu quero estar na Assembleia Legislativa para questionar por que a UPA. Porque, veja bem, a UPA é uma ideia boa. Só que não adianta a propaganda do governo dizer que o atendimento das UPAs é 24 horas, se quando você chega lá de madrugada, se quando você chega lá de noite, não tem atendimento para a população. Então não adianta. A propaganda diz que é 24 horas, mas o serviço não funciona 24 horas. Eu quero ser deputada para fiscalizar esse atendimento. Eu quero ser deputada porque eu quero saber por que cada UPA está custando. Você sabia disso, vereadora Lucinha? Cada UPA dessa, só o container dela, só aquele latão, que é alugado, custa por mês, cada UPA, R$750 mil. Sabe o que isso significa? Que uma UPA, só o aluguel do container, sem nenhum equipamento desse dentro, está custando aproximadamente R$10 milhões. Com a quantidade de UPA que a gente tem, somados os anos de governo, nós já teríamos construído 4 hospitais da rede DOR, totalmente equipados. Então eu quero ser deputada porque eu quero saber por que o custo desse aluguel é tão caro e ninguém questiona isso. Eu quero ser deputada estadual para saber por que 8 mil ar-condicionados foram alugados, mas nem metade desses foram instalados nas escolas. Hoje o índice da educação básica no estado do Rio caiu. No governo da Rosinha nós éramos a 7ª melhor educação do Brasil. Hoje nós somos a 2ª pior do Brasil. Nós saímos da 7ª melhor para a 2ª pior. E sabe por que isso está acontecendo? Porque aluno não tem bola de cristal. Você não vai colocar uma criança dentro da sala de aula e achar que ela vai aprender sozinha. Está faltando professor dentro da sala de aula. O professor precisa ser mais bem valorizado. Não adianta achar que política educacional é distribuir laptop. O laptop é uma iniciativa legal, mas isso não é política de educação. E os resultados estão aí. Ficamos em penúltimo lugar, só ganhamos do Piauí. Então eu quero ser deputada porque eu quero fiscalizar a educação. Eu já até bolei aqui, que eu vou fazer com o meu gabinete, uma iniciativa chamada Blitz nas escolas, onde nós vamos fiscalizar as escolas do nosso estado para saber onde está faltando professor, onde a infraestrutura está ruim. Eu quero fazer um mandato participativo.
eu quero estar nas ruas, eu quero estar presente, fiscalizando os serviços públicos que estão sendo prestados à população, continuar com o meu gabinete móvel, percorrendo as ruas da cidade do Rio de Janeiro e também algumas cidades do interior do estado. Eu quero trabalhar de verdade para honrar cada um dos votos que eu recebi nas urnas. Eu não quero que nenhum eleitor meu tenha vergonha da deputada que elegeu. Eu não quero que os meus eleitores tenham sentimento de arrependimento. Eu quero honrar cada um dos 118.863 votos que eu recebi nas urnas. Eu estou na política. E eu não entrei na política para brincar. Eu entrei na política porque eu acho que a política é um espaço para servir a sociedade. Eu entrei na política porque eu entendo que política é um espaço para quem tem missão, para quem tem visão, para ajudar a diminuir as desigualdades. Nós vivemos na cidade do Rio de Janeiro. Olha, quem olha a cidade do Rio de Janeiro de fora, pensa, nossa, a cidade do Rio é a cidade maravilhosa, é a cidade das praias, é a cidade do Cristo Redentor, é a cidade do Pão de Açúcar. É verdade. E que orgulho nós temos da cidade do Rio de Janeiro. Mas também é a cidade das comunidades carentes, abandonadas, sem projetos sociais. Também é a cidade das desigualdades sociais. Também é a cidade onde o desemprego é alto. Também é a cidade onde os jovens estão sendo aliciados pelo crime, pelo tráfico. Também é a cidade onde as milícias têm ampliado a sua força. Também é uma cidade com tantos desafios. É uma cidade tão bonita, tão rica, mas ao mesmo tempo tão desigual. E eu quero colocar o meu mandato a serviço da cidade do Rio de Janeiro e a serviço da população do nosso estado. Por isso eu quero me dirigir nesse momento a você, meu eleitor, que porventura esteja nos assistindo na TV Câmara, para agradecer ao seu voto, agradecer a sua confiança. Eu vou usar toda a minha juventude, toda a minha vitalidade, toda a minha disposição para fazer um mandato correto, para fazer um mandato a serviço da população do Rio de Janeiro. E um mandato que sirva a todos, mas que tenha como prioridade aqueles que mais precisam. Quero encerrar aqui as minhas palavras, agradecendo a população de todo o estado, agradecer a cidade de Nova Iguaçu, que me deu 10 mil votos, agradecer a cidade de Campos, a minha cidade querida, onde eu nasci, onde eu tive cerca de 8 mil votos, agradecer a cidade de São Gonçalo, que me deu 4 mil votos, agradecer a cidade de Queimados, onde eu tive 1.500 votos, agradecer a cidade de São João de Meriti, onde eu tive lá quase 3 mil votos, e agradecer, sobretudo, ao povo da cidade do Rio de Janeiro, que me deu quase 70 mil votos nessas eleições, e, sobretudo, de forma muito carinhosa, agradecer a querida Zona Oeste do Rio de Janeiro, Realengo, Bangu, Padre Miguel, Vila Aliança, Senador Camará, Campo Grande, Santa Cruz, a Reta João 23, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, que na Zona Oeste do Rio também eu tive uma votação extremamente expressiva. E eu vou trabalhar para honrar o voto de cada um que me deu essa oportunidade de poder assumir esse mandato como deputado estadual. Quero agradecer, eu sei que eu vou ter essa oportunidade ainda, de forma muito carinhosa aos vereadores com quem eu sempre me relacionei muito bem. Voltarei a casa para visitá-los, para participar aqui dos debates dos temas da cidade. Quero agradecer aos funcionários, não só os funcionários dos gabinetes, mas os funcionários que trabalham aqui na mesa, no plenário, os funcionários do elevador, da segurança, do cafezinho, o pessoal da limpeza, que sempre foram muito simpáticos, receptivos comigo. Quero agradecer aqueles funcionários que me declararam o voto também aqui dentro da casa. Quero agradecer o pessoal do cerimonial. Quero agradecer porque eu tenho certeza que eu vou sentir saudade da Câmara. Afinal de contas, o nosso primeiro mandato, a gente nunca esquece. E aqui foi um período onde eu travei discussões muito importantes para a cidade, vivi muitas emoções intensas, e eu tenho certeza que isso vai ficar marcado, né, para o resto da minha vida, que foi aqui, nessa casa de leis, que foi palco de tantas lutas importantes para o Brasil, que eu iniciei toda a minha trajetória. Então, muito obrigada a cada um de vocês por essa oportunidade, a toda a nossa população, e dizer que estarei de volta aqui com vocês também, muitas outras vezes, porque não vou deixar de debater os temas tão importantes da minha querida cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente.
O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor João Ricardo, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, colegas vereadores, funcionários, amigos. Quero expressar aqui a minha honra de poder me dirigir ao nobre vereador Ivanir de Mello, nosso professor emérito, médico. O senhor honra a profissão de médico, o senhor me traz orgulho de ser seu colega. Muito obrigado. Queria dizer também, cumprimentar a nobre deputada Clarice Garotinho, e o nosso métier é saúde, e a senhora vai ter na sua bancada o deputado Iranildo Campos, que é um dos maiores administradores da saúde. Eu tive a honra de trabalhar com ele na Subsecretaria de Saúde de São João do Meriti, a convite do nosso amigo Sandro Matos, prefeito. Sua convivência com ele certamente vai ser muito positiva. E eu vim falar aqui de saúde, obviamente os acontecimentos que o nobre vereador Paulo Pinheiro, uma pessoa que certamente é um dos maiores conhecedores dos problemas daquela área, enquanto um grande administrador do Hospital Miguel Couto, que foi durante muitos anos, ele sem dúvida tem a propriedade de anunciar o que anunciou aqui. Entretanto, o problema da saúde é um problema extremamente complexo, que possui diversas vertentes. É um problema que precisa haver uma mudança num contexto muito amplo, uma mudança no tratamento do recurso humano, como tem sido feito, que a gente vê nada mais é do que o esvaziamento de todo o sistema de saúde pelos profissionais de saúde que não enxergam uma contrapartida importante dos diversos governos que se seguem. Não vamos falar aqui de um governo ou de outro governo, mas isso já vem de décadas. O funcionalismo público já não incentiva como incentivava antes, principalmente nessa área de saúde. Então, um dos contextos, uma das mudanças filosóficas para a gente poder melhorar de fato a saúde é realmente modificar o tratamento ao recurso humano. O secretário de Saúde, Hans Dormann, nos surpreende em diversos aspectos. É um homem de tecnologia, é um homem absolutamente bem conceituado dentro da classe médica, e ele surpreende porque ele atacou exatamente um dos grandes problemas da saúde. O Rio de Janeiro, professor, o senhor bem sabe, investiu durante décadas no atendimento terciário, em grandes hospitais, em maquinário que se quebra e que a manutenção custa mais cara do que o próprio aparelho, e que não é mais feito o conserto desse aparelho e a população acaba ficando desprotegida. Um dos contextos é exatamente a melhoria do atendimento básico. E isso eu vejo que a Secretaria de Saúde tomou algumas providências nesse sentido. Nós participamos de algumas inaugurações de UPAs, inaugurações de clínicas da família, que é um conceito razoavelmente novo, que é o conceito da não doença, da prevenção. E nós temos visto que essas inaugurações foram sim em áreas de vazio sanitário, áreas de abandono, e foram sim com um armamento de qualidade. Nós entendemos como positiva essas ações, na tentativa de desafogar os grandes hospitais, que já não tem mais nem maca para atender. Eu ainda faço parte do corpo clínico do Hospital Miguel Couto. A mesa diretora recebeu a modificação do meu horário para atender ao próprio regimento interno da Câmara. Nós deixamos isso bastante claro, e nós estivemos hoje bastante preocupados, juntamente com o corpo clínico do Miguel Couto, porque, como disse o vereador Paulo Pinheiro, nós vamos sim desperdiçar uma oportunidade de ouro. Nunca mais nós vamos correr atrás desse prejuízo, se de fato esse projeto entrar em vigor. O que tinha sido combinado antes, e eu quero deixar aqui de público, seria uma estrutura de 5 andares, exatamente para atendimento terciário, que é o que nós carecemos naquela zona. Presidente, um acidente na Niterói-Manilha, o helicóptero pega o paciente e deixa dentro do Hospital Miguel Couto. Um acidente na Zona Oeste, ele bypassa o Hospital Rocha Faria e vem direto ao Hospital Miguel Couto, porque a estrutura do Hospital Getúlio Vargas e do Hospital de Saracuruna já não consegue mais atender os grandes acidentados. Então, nós, e digo isso enquanto vereador,
e enquanto médico daquela instituição, o projeto, como foi apresentado, tanto pela imprensa e confirmado em reunião com a diretoria do Hospital Miguel Couto, pelo secretário Hans, não vai atender às necessidades daquela região. E uma vez iniciada tal obra, não haverá nunca mais a oportunidade que vai se perder de se construir, de se manter o atendimento terciário, o atendimento de alta complexidade que o Hospital Miguel Couto vem há décadas exercendo naquela região. Então hoje eu venho aqui me pronunciar, alertar aos colegas de que nós temos sim que conversar com o secretário, conversar com o prefeito. São homens que nunca nos negaram nenhuma audiência, são pessoas que conseguem conversar de igual. O secretário Hans tem uma assessoria técnica muito importante, que tem lhe assessorado de maneira favorável, e nós estaremos então agendando com o secretário Hans Dormann uma audiência e mostrar para ele a preocupação do corpo clínico do Hospital Miguel Couto, que estará com esse terreno sendo desperdiçado uma oportunidade importante de se crescer o atendimento de saúde nessa cidade. São importantes as UPAs? São importantes as UPAs. Carecem de melhoria? Carecem sim, mas as UPAs, o grande objetivo das UPAs foi exatamente aquela gripe, aquele mal-estar, aquela crise de pressão alta que acaba abarrotando os grandes hospitais e acaba causando um prejuízo enorme para aqueles que precisam de um atendimento mais especializado. A clínica da família é uma grande ideia? É uma grande ideia. É necessário realmente cobrir essas zonas de abandono que há décadas não tinham nenhum atendimento de saúde. É importante sim, mas é importante também começar a pensar nas gerações futuras, no atendimento de alta complexidade, que é o atendimento que o Hospital Miguel Couto faz. Quero congratular mais uma vez com Vossa Excelência, que estou à sua disposição e à disposição dos colegas para debater esse tema, que é importante e que, sem dúvida alguma, vai estar estourando na imprensa aí nos próximos dias. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte, não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Vereadora Lucinha, vereadora Tereza Berger, não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h, está suspensa a sessão. Obrigada. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 900 de 2010, do nobre vereador Raymond. Requer a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à classe hospitalar Jesus, em comemoração pelos seus 60 anos de fundação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 901 de 2010, do nobre vereador Raymond. Requeiro a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, em comemoração pelos seus 25 anos de fundação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 902 de 2010. Nobre vereador Raymond. Requer a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, em comemoração aos seus 80 anos de fundação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 913 de 2010, da nobre vereadora Aspásia Camargo. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto
ao empresário Rui Campos, por relevantes serviços prestados em prol da cultura do nosso município. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que encontra-se à disposição de todos para consulta a redação final do projeto de lei número 1376-A de 2007, de autoria do vereador Jorge Filipe e outros, que dispõe sobre a implantação do turno único no ensino público nas escolas da rede pública municipal. Caso não sofra emendas de redação, será considerada aprovada e irá autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. A presidência suspende a sessão por 5 minutos. A presidência dá conhecimento ao plenário que o projeto de lei número 715 de 2010 recebeu uma emenda. Segue a publicação. O projeto de lei 716 recebeu que o projeto de lei complementar número 44 de 2010 recebeu 6 emendas, 7 está apresentando agora o vereador Carlos Caiado, e o projeto de lei número 716 de 2010 recebeu uma emenda, e o projeto de lei número 716 recebeu uma emenda. Tá bom. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Queria verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador Tio Carlos. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem suas presenças, para que possamos proceder à verificação. A presidência vai concluir a verificação. Encerrada a verificação, constatada a presença de 11 senhores vereadores, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.